Bom dia a todos! Está começando agora mais uma edição do Pense Times. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio. Bem, vamos começar! Hoje no Pense só tivemos uma falta. Gabriel Lamoglia foi a falta do dia e mais ninguém faltou, hein? E nas duas aulas do Barude foram bem pacíficas. A primeira aula o professor deu um resumo sobre a matéria que ele já tinha passado, sobre toyotismo, fordismo, entre outros. E no segundo tempo ele explicou um pouco da quarta revolução industrial. E o professor Cristiano hoje não veio. Exatamente, no primeiro tempo de hoje, no lugar veio a professora substituta chamada Tainá. Ela chamou a atenção por ter um porte físico não tão comum para professores do Pense. E teorizadores do Pense chegaram a afirmar que ela tomava bomba, mas nada confirmado. E ainda durante o final do primeiro tempo da professora Tainá, Lívia chegou na sala, quase no tempo de Lívia, inclusive. O motivo é que ela estava com enxaqueca e entrou depois das 9 horas com um atestado e um óculos escuros estiloso. Segundo a própria aluna, a mãe dela não a deixou faltar. Então, por conta que ela tinha um atestado, ela pôde entrar depois da hora. E esse primeiro tempo da professora substituta foi animado, hein? Durante esse tempo, os alunos Leon e Rian foram flagrados citando uma cena de um episódio da terceira temporada da série Flash. Abre aspas, o início pelo menos. É como olhar no espelho. Bem, não exatamente. E durante o tempo de livre, a professora fez a turma participar de uma atividade, onde a professora dava um cenário e os alunos deveriam responder se concordavam e ou o que preferiam em cada cenário. Todos participaram e se divertiram muito com as respostas e depoimentos dos alunos. E o Pense também é cultura, hein? Hoje nós vimos uma certa discussão sobre tretas de subcelebridades no Pense. Por incrível que pareça, a treta entre Duda Guerra e Antonella ainda está dando o que falar na turma, hein? Tanto que especialistas do Pense gravaram na mesa do Moraes com lápis e caneta dando apoio a Antonella. E teorizadores do Pense acreditam que os alunos eles não sabiam exatamente se a Antonella da treta era ou não era a esposa de Messi. Mas deram apoio, e é isso que importa. E hoje teve uma certa confusão no Pense. Durante a aula da Tainá, JP se confundiu com a aparência da borracha de Isaac, que se parecia muito com um chocolate. Tanto que a professora de redação, tempos depois, também se confundiu, achando que era um chocolate de verdade. Mas qual que é o problema dessa notícia, então? Bem, acho que dá pra entender o que aconteceu. JP acabou dando uma mordida na borracha, pensando que era um chocolate de verdade. E no ping-pong de hoje, não houve muitas surpresas. Só o Rian e o Correia ganhando partidas como sempre. Mais um tempo que houve surpresas foi o tempo de redação. A professora Renata deixou a turma livre para conversar por um tempo. E ela mesma descobriu logo após a existência do Pedro Lucas, o koala de pelúcia. Ele virou o mascote do Pense. Logo após tamanha descoberta, a professora pegou o Pedro Lucas nos braços e afirmou que o levaria para casa. Para o desespero de Lívia, que afirma que Pedro Lucas é o filho dela, o que a professora de redação discordou. Logo após, a professora deu aula com a pelúcia do lado dela, ela explicando a matéria e Pedro Lucas sentadinho na cadeira. No final da aula, a professora realmente levou Pedro Lucas para casa, com a permissão do dono Leon Gaia. E chegamos ao final de mais uma edição do Pense Times. Confira agora o resumo de 2 minutos ou mais ou menos de Lucas Moraes. É com você, Lucas! Vamos lá, rapidinho, vem cá, rapidinho. Resumando Moraes em poucos 2 minutos, vem comendo essa grandíssima, essa terça-feira maravilhosa, enfim. Começando aqui, hoje teve grandes coisas. Hoje faltou Gabriel Lamoglia, faltou. Olha que Lamoglia faltou hoje, eu acho que é um dos primeiros dias que Lamoglia falta, mas enfim, voltando aqui, uma coisa. O Leon e Rian foram flagrados falando uma cena de Flash, né, que eu não sei mais
o Leon é a pessoa mais viciada que eu conheço de Flash. Realmente eu não entendo o que passa na cabeça. O JP confundiu a barra de chocolate, né? É exatamente isso. Ele achou que era uma barra de chocolate, mas era uma borracha. Pra quê, né? Meu Deus do céu. Mas enfim. Outra coisa também é que a Lívia chegou quase no tempo de livre, afirmando que atrasou, que estava enxaqueca. Mas enfim, esses foram pelo Prince Time. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. É isso.